Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Aqui é madrugada do dia 12 de setembro de 2025 e vamos para a mensagem das letras. Esse é o quê? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. E eu não consegui, eu tive que fazer essa mensagem, né? Acordei só pra tomar uma água. E aí me veio essa mensagem do que na mente. E segundo que eu peguei esse papel aqui, ele estava dobrado, já dá outra mensagem das chaves, né? Da chave, das portas, do P. E ele estava dobrado assim, em 4, em formato de cruz. Eu entendi que são 4 partes. Isso aqui, em volta nós temos um círculo que rodeia essa cruz. E essa cruz, sim, faz referência a Jesus. Ó, ele vive, vem falar sobre a vida. Vem falar sobre a sua vida tendo como referência Jesus. Tá? Vou explicar. Essas 4 partes têm a ver com relógio, tempo, ciclo. É um ciclo completo. A mensagem é bem complexa, enfim, vamos para o início. A primeira coisa que eu vi, então, foi a cruz, é o círculo, e esse aqui, isso aqui é um manto jogado. E ele balança, ele é vermelho, é o manto de Jesus mesmo, né? Que é esse manto? O que é esse manto? Desprezam você, mas vão querer repartir o seu manto, as suas coisas, os seus trabalhos, os seus frutos, entendeu? Jesus já morreu, está lá na cruz, morto, e eles querem repartir o manto. Eles querem ficar com as coisas dele, né? E esse desprezo é por inveja. E aí Deus me deu a passagem, João 8, 53 e 54. Quem você diz ser? E aí ele diz, quem me glorifica é meu Pai. Então, aqui está o problema, quem você diz ser incomoda. Ó, mas tá tudo bem. Ó, quem me glorifica é meu Pai. Engraçado, depois que ele morre, aí eles querem um manto. Mas ele não tinha valor até então, né? Então, o desprezo é por inveja. Ele vive, Ezequiel 13:6. É ficar longe de ídolos. E eu perguntei, que são esses ídolos então, né? Daí saiu bem na minha cara, eu não tô vendo. Cântico, ó, acho que tá bem na sua cara, isso você não tá percebendo, tá colado, como dizem, né? Tem uma tia minha que ela sempre fala assim, quando tá colado na testa, a gente não percebe, isso aqui tá colado em você. Cântico 8:12. A vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terá os 1000 ciclos e os que guardam o fruto dela 200. Essa idolatria sua, tem a ver com o que? Vinhas, terras, dinheiro, direitos. E aqui a pergunta é, ó, ele vive. E a vida? E a vida? Né? Às vezes tá lá pendurada no madeiro,
sofrendo e você não tá percebendo. Você tá preocupado com números, e essa preocupação tá aqui, ó, no meio da sua testa. Entendeu? E tá diante de você aquilo, a vida, e você não está percebendo. Entendeu? Depois você percebe só o manto, porque a vida mesmo você não percebeu. A vida já foi. Não tô falando aqui sobre a ressurreição de Jesus, entendeu? Isso aqui é outra coisa, sim. Nós sabemos que ele, né, está vivo. Mas olha só, depois, né, que isso se vai, ó, alguém ainda se preocupa com o quê? O manto, as coisas, não sei o quê. Não é assim, né? Enfim, isso tá na testa, preocupação, né? E o mais importante tá passando batido. Relógio, tempo, que isso? 1 Samuel 3. Deus chama pelo nome. Samuel, Samuel. Daí ele vai para aquele que está ensinando ele, né? Para aquele que mora na mesma casa. Você me chamou? Não, volta pro teu quarto. Não te chamei, não. Não sei se Deus tem chamado você, falado com você. E você levou um bom tempo para entender isso. Não foi assim tão rápido. Levou um tempo. Então é isso que Deus falou. Deus chamava, Deus falava com você. Quem falou isso? Ei, essa voz? É Deus. Entendeu? E também ciclo menstrual e da vida que eu coloquei. Que eu já falei aqui para vocês que, né, o ciclo menstrual, o ciclo da vida tem sido visto de uma forma negativa. Isso só pelo ser humano, as outras espécies não veem assim, só nós, porque nós temos culpa, nós colocamos muitas coisas ruins que elas de fato não existem, entendeu? Essa mensagem ela vai falar também sobre isso, tá? Julgamento. Então, o ciclo menstrual da vida é sagrado, tá? Atos 1:8, ó, desce o Espírito Santo. É aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que o seguinte, esse Espírito Santo, segundo o que Deus tem me falado, tá? Ele desce no momento da concepção. Ele desce no momento da concepção. Ele guarda o embrião e o feto. Ele não está sozinho. Nós não estivemos sozinhos na barriga da nossa mãe. Entendeu? Ele já estava conosco. Assim eu entendo. A vida é sagrada. Ele vive. Não é o manto, sabe? Não é o quartinho do bebê, né? Não é o enxoval, o nome, o registro. Tanto faz se tem registro ou não, o Espírito Santo tá lá. A mãe tá comendo direito, não tá? Tá fazendo pré-natal, não está. O Espírito Santo está lá, dentro, gerenciando. Ele que determina onde é que esse feto vai estar. Dentro do útero, fora do útero. Então, a gestação, ela começa e termina no nascimento. E a vida também, ela segue até a morte. As pessoas não olham para você. Elas olham para suas
coisas, elas querem saber o que você tem. Infelizmente, elas não amam você a maioria. Elas amam as suas coisas. Ou elas detestam, enfim, que você tem algo que elas não têm. Ou detestam que você não tem algo que elas acham que você deveria ter também. Entendeu? Isso aqui é sobre julgamento e desvalorização da vida. E eu digo isso. O Espírito Santo está lá já por essas crianças, porque nossa, Deus falou muito, ó, aqueles que mamam, ele falou. E agora que eu tô entendendo, nossa, aqueles que mamam. E aí Deus fala aqui, ó, isso mesmo, é isso que eu tô falando com você, Samuel. É exatamente isso. Enfim, eu sei que isso aqui muda muita coisa. E é para mudar mesmo, entendeu? É pela valorização daquilo que a gente desvalorizou durante toda a história. Muitas crianças foram rejeitadas, abortadas, inclusive Jesus, ele é concebido antes do casamento, enfim. E aí, essas fases, Juízes 5, de 9 a 24, vem falar sobre Gideão. Ó. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ó, só que aqui é o seguinte, esse inimigo, ele não é estrangeiro. Esse inimigo, ele é conhecido, entendeu? Ele é conhecido, às vezes é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, é o que Deus está falando. É a comunidade, é a sociedade, é o país, é a cidade, é o bairro, são os vizinhos, são os parentes. Não é gente desconhecida. Mas aí, ó, o anjo vem, assenta-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ó, eu não consigo, eu tenho que falar das crianças, então assim eu tô falando. Esse Gideãozinho é o feto. O anjo do Senhor, ele é chamado para cuidar dessa criança lá na barriga dessas mãezinhas, várias, entendeu? E aí o feto diz: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Às vezes, algumas situações adversas em que essas gestações, é, como elas se passam, entendeu? Por que nos desamparaste? Né? Isso eu digo ao longo de toda a história e até futuramente isso. Por que nos desamparaste, né? Por que nos desamparaste? Ó, meu pai e minha mãe estão contra mim. Meus avós estão contra mim. Os parentes, a sociedade, o país está contra mim. Eu estou aqui sozinho dentro dessa barriga. Os meus me desampararam. E aí, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, mas que força, eu sou tão pequenininho.
não posso contra eles. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Olha, eu quero que você veja o que eu tô vendo. Eu tô vendo esse feto dentro do útero. E ele diz: Senhor, eu sou o menor. Eles são gigantes. Eles podem tudo. Eles falam, eles assinam papéis. Eles vão para lá e para cá, tudo contra a minha vida. Entende? Eu não sei. Talvez você esteja passando por isso, né? Eles vão para lá, eles vão para cá, eles são gigantes, são muito maiores que eu. Mas eu tenho que falar dos fetos, né? Porque é o meu chamado. Quando eu falo de anjo, é realmente que há a presença angelical ali com eles, ok? E aí, vamos lá. Eu notei algumas coisas, ó. Na verdade, Deus me deu essa passagem logo que eu abri a Bíblia. Um voto especial, número 6, tá? Você faz um voto especial. Número 6, de 24 a 26. Vim falar sobre o Nazireu. Você faz um voto complexo. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É você com Deus. Se é para sempre, ou quanto tempo dura isso, não sei. Mas é um voto especial. Não é algo simples. É difícil. Aliás, é muito difícil. Já que nós estamos falando em Nazireu, nós temos que falar de. Lembrou? Sansão. Ele mesmo. O fortão do cabelão. Né? Às vezes você é esse feto que já nasceu, né? Nossa, passou tanta coisa difícil e tá aí, fortão. Né? Às vezes sua mãe passou, né? Por um tempo difícil, situação financeira difícil, quando tava grávida. Não sei. Uma mulher pobre grávida recai o julgamento, né? Assim como recaiu sobre Maria, né? Mas o anjo protegeu. Eu vejo assim que alguns ciclos na vida, quando Deus quer, por mais que as pessoas julguem a gente, Deus, o anjo protege, né? Eu sei que você é o menor, que você é fraco, mas eu te protejo, né? Eu abro as portas, eu tenho te chamado, eu falo com você. E aí você recebe a bênção sacerdotal. Ó, que Deus te abençoe, tá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que eu sinto? O seguinte, Deus ele vai chamando, chamando, chamando. Enquanto você não entende, ele vai perdoando você pelos seus erros. Não tô entendendo que é Deus. Deus até fala que eu sinto um certo arrependimento, mas eu volto a fazer alguma coisa errada, um pecado. Eu dou umas pausas no pecado e volto. Mas a partir do momento que você entendeu que é Deus, tipo assim, quando você compreende, aí ele não vai ter a mesma paciência de te perdoar. Que olha, já entendeu que sou eu. Lá, ó, meu filho já percebeu. Ele vai te cobrar mais, porque é como se você subisse de cargo, sabe? De um simples funcionário para uma gerência, você recebe uma benção.
essa bênção. Porque ele quer enviar você. Entendeu? Ele não fica chamando à toa. Se ele chama, porque ele quer enviar, porque ele sabe que tem pessoas sofrendo, precisando. Entendeu? Deus não faz nada à toa. Deus usa a gente. Ele pode te usar de diversas formas. E você sabe como ele quer te usar. Então, se ele quer, a cobrança é maior, né? E aí, outro dia eu tava lendo e Deus tá me lembrando da jumenta e o jumentinho. Uau, é lindo, né? E porque outro dia eu tava falando, Senhor, por que a carga é maior, né? Quando a gente, sei lá, faz esse voto com Deus, olha, eu não quero mais pecar, não quero mais fazer isso, aquilo, né? Quando a gente se aproxima mais de Jesus, quando a gente obedece a Deus, parece que a carga fica mais pesada. Antes estava leve, né? Tava uma pluma. E aí ele me deu essa passagem da jumenta e o jumentinho. Chama, porque eu vou usar. E aí, né, a carga fica, né? Mas a gente tá em um chamado. Nesse ciclo aqui. Um ciclo de levando uma vida dentro, né? Se você assume essa vida, aí a carga fica mais pesada, mas você está em missão por Deus. Não é simples assim. Tá, sabe? Você está em algo sobrenatural, o Espírito Santo está nisso. E aí, enfim, a jumento e jumentinha é uma coisa que me deixou muito emocionada, né? Até porque eu sou mãe. E eu amo os animais. E eu pensei, meu Deus, né? Jesus não separa mãe e filho. Jesus respeita até a mãe e o filho do reino animal. Uma jumenta ele respeitou, né? Ele não despreza, ele não rejeita, ele... Nossa, esse Jesus, meu Deus, ainda tô conhecendo mais ele. Eu fico, que eu suspiro por ele. E aí, aqui também fala das ofertas dos príncipes, né? Ofertas de dedicação. Estou tão feliz, né, que eu recebi essa bênção de Deus, por mais que haja essa carga, essa cobrança, mas eu tô feliz, eu vou dar mais ofertas, ofertas caras. E aí eu perguntei, o que é isso, né? Samuel 16. E aí eu escrevi, Jessé é enviado. Daí, como eu escrevi errado, mas eu não... Quando eu penso algo que parece errado, talvez seja o Espírito Santo. Por quê? Porque a minha mente sempre vai assim. Quando vem algo atravessado, um pensamento diferente, eu investigo para ver, né? E aí, porque quem é enviado é Samuel. Samuel vai até Jessé, mas esse Jessé enviado é para apresentar o filho que ele despreza. Samuel, vem aqui. Oh, desculpa. Vai até Jessé. Sabe por quê? O Jessé tá desprezando o filho dele. Uhum. O Jessé tem que ser enviado até o filho que ele despreza. Entendeu? E vamos lá. Despreza o filho. Despreza o filho, despreza o filho, despreza o filho. Dar ofertas de ungir o escolhido. Despreza. Tem que vir alguém lá de longe para falar: Ei, Jessé, o que está acontecendo com você? Você despreza esse filho?
tem que vir alguém para falar, Deus falou comigo, não sei o quê. Esse é o escolhido. Ó, presta atenção. Davi não era bastardo. Quem era bastardo era Jesus. Jesus, ele não era filho de José. Ele foi concebido antes do casamento. E quem concebeu foi Espírito Santo. Só que não é só Jesus. Isso é só uma prova de que todas as crianças são concebidas pelo Espírito Santo. Todas as gestações são sagradas. Elas não podem ser desprezadas. Elas não podem ser eliminadas. Essa é uma forte exortação que eu dou para vocês. Por causa do castigo que há de vir sobre aqueles que fizerem isso. Não é sobre mantos. Isso aqui não importa. É sobre o ciclo da vida. Entendeu? A menstruação é sagrada, a gestação é sagrada, a vida é sagrada. A idolatria está colada na testa, que a pessoa não percebe. E aí eu sigo. Nossa, eu tô surpresa, enfim, com essa mensagem, tanto quanto você. Ó, aqui eu coloquei, ó, completar fases. Segundo Samuel 24, que fala sobre um devido preço. Ó, porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ó, não quero enganar a Deus. Aqui é o seguinte. Eu me valorizo, eu valorizo você, eu sei do meu esforço, eu sei do seu esforço. E mais importante, o que eu valorizo não é vinhas, terras, porque isso aqui vem da frase da esposa. E ela fala sobre, ó, eu sei dos teus direitos, Salomão, eu sei dos direitos dos seus funcionários, de isso, daquilo. Só que isso aqui é uma idolatria, não é sobre, eu sei o que Salomão tem. Salomão tem um templo, tem um castelo, tem... Não, ele tem a vida. É isso que a esposa ama no esposo, a vida dele. Ele tem, ele não tem, ela ama ele. Ele tem manto, não tem manto. E o filho, como é que esse filho foi gerado? Na riqueza ou na pobreza? Porque também, sabe, essa união de mãe e filho é tão forte. É o amor, que é tão forte quanto a morte, que é tão forte quanto o casamento, entendeu? Tá dentro ali das suas entranhas a criança. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: não é por causa disso que Deus ama uma criança. Não é por causa das circunstâncias. Se ele quisesse circunstâncias perfeitas, por que ele não fez o do filho dele perfeita? Dentro do casamento, bonitinho. Porque ela não engravidou depois, casasse com José. Depois ela aparecia grávida. Mas não, ela teve que aparecer antes. Enfim. E aí, nós vamos aqui pro meio da roda. Entendeu? Ó, nós temos que ir pro meio da roda onde as piores coisas acontecem. Eles são levados pro meio da cidade para serem apedrejados. Muitos são poupados. Não sei se você foi poupado, poupada. Nem todos conseguiram isso. E o Espírito Santo esteve lá junto com eles, segurando na mão deles, esses anjos.
Alguns estão por aí já, Gideões. Entendeu? Só que acontece, um dos nazireus, porque aqui fala sobre o voto especial de nazireu, é o Sansão, se torna forte. Mas ele vai se apaixonar pela Dalila, né? E ele vai deixar o chamado dele. Então, muitos dessas pessoas que passaram por essas fases receberam um chamado, um voto para estar junto com essas crianças, ou foi uma dessas crianças, passou uma vida difícil e está do lado oposto, está com Dalila, está se vendendo, está, entendeu? Não está na luta correta que Deus chamou. Só que quando você reconhece a voz, o Espírito Santo te fala: ei, está fazendo coisa errada. Não está valorizando a vida, está valorizando outras coisas. Outras coisas. Estava fazendo ofertas caras para as coisas que Deus não quer. Já recebeu, às vezes, até a bênção sacerdotal. Aí, aí o castigo de Deus é maior, porque até então ele vinha perdoando. Mas agora você já sabe, você já reconheceu, você já viu, mas você tem medo de vir para o meio da roda. Que o meio da roda é para aqueles que serão julgados como Jesus. Entendeu? Eu perguntei qual a mensagem central. Jeremias 44, 7. Que fala sobre um grande mal que vocês cometem contra vocês mesmos. É isso mesmo. Toda vez que você julga outra pessoa, que você comete o mal contra outra pessoa, você faz contra você mesmo. Isso aqui que tá colado na testa, essa idolatria, tá colado na sua testa, então faz mal para você, não para as vidas que você de repente pode desprezar, ou você despreza a sua vida, ou você tem vergonha do tempo, das fases que você teve. Não se envergonhe. Quem esteve com você, quem lutou com você, quem te fez chegar aí, quem te valorizou antes que você tivesse tudo que você tem. Será que você se esqueceu? Sabe que eu lembro uma vez que eu passei anos ouvindo algumas pessoas dizendo: Nossa, a fulana ajudou tanta gente. Nós vamos fazer isso, isso, isso por ela. Nossa. Não só eu ouvi, eu lembro que meus pais ouviram, contaram aquilo, aquela, entendeu? A gente sempre vê aquela conversa: Ah, fulano ajudou tanto a gente, nós vamos fazer isso, isso, isso por ela. Ah, nós queremos ajudá-la porque... E aí a fulana morreu. Mas sabe quando passou muitos anos isso? A mesma conversa sempre. Eu não sei quanto tempo durou essa conversa, uns 15, 20 anos. Eu não sei exatamente quanto tempo. Mas a impressão que eu tenho analisado as pessoas, eu digo que eu tenho analisado os neurotípicos, né? Quando eles falam uma coisa, na cabeça deles é como se eles já tivessem feito. E aí, quando eles falam uma segunda, é como se eles tivessem feito duas vezes. Imagina se você falasse assim: Ah, vou comprar calça jeans. E aí você fala: Vou comprar calça jeans. É como se na tua mente você já comprou uma calça jeans. Aí você fala de novo, você já tem duas. Você fala, só que você não foi nenhuma vez comprar. E eu tenho percebido isso. Eu não sei, para mim são, não sei, não é bem uma espécie de loucura. Eu não sei como chamar isso. Mas é isso aí, Jesus falou sobre isso. Ele reparou isso na sociedade. Nos
Os neurotípicos, que para mim Jesus, ele era neurodivergente, ele era muito diferente, enfim. Ele fala da parábola dos dois irmãos, que Deus chega em um e fala: fulano, faz isso para mim. E ele fala: não, vou fazer sim, papai. Ele vai lá e não faz. O outro fala: ah, eu não, acho que eu não vou poder ir não, pai. Ah, filho, eu queria tanto que você fizesse isso pra mim. Não, eu não vou poder. E aí ele vai lá e ele faz. Esse que falou não. E o outro que falou que fazia, ele continua falando que ele faz. Mas na verdade, ele nunca fez. Entendeu? E toda vez que ele fala que ele faz, ele sente que ele fez mais uma vez. Mas não fez, nunca fez. E aí, eu vou ler aqui. Ó. Agora, pois, assim diz o Senhor: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Eliminando vidas, né? E aí, isso martelou na minha cabeça, aqueles que mamam, aqueles que mamam, aqueles que mamam, os pequenininhos. E aí eu perguntei para Deus: que é isso, Senhor? Deuteronômio 23. Olha, eu nem sabia. Eu já li a Bíblia 2 vezes, só que o que acontece? Você lê as coisas e muita coisa passa batido, porque Deus não levantou um chamado ainda para você. Então você lê e aquilo não te dói. Quando eu falo aqui das crianças que mamam, dos fetos, isso aí não dói em você, porque Deus não levantou um chamado ainda. Porque se ele levantar um chamado, toda vez que falar feto, que você vê a imagem de um feto, isso vai, isso grita dentro de você, entendeu? Isso apita em você. Mas enquanto ele não levanta um chamado, isso não faz nada, não faz cócega em você. Então, Deuteronômio 23, ele fala sobre pessoas excluídas das Assembleias Santas. Perdoe pela letra. Ah, é tão feio que eu nem quis marcar, olha aqui. Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Olha, Jesus entrou. Ele não podia ter entrado, não, no templo. É porque José assumiu ele, né? Mas mesmo assim, ele era bastardo. Porque ele não era filho de José. Enfim, ó. Deuteronômio 23, né? Bastardos. 10 gerações de injustiça. 10 gerações de injustiça, não de justiça. E aí eu perguntei para Deus: Deus, o que é essa injustiça? Por favor, me diga. Ele me deu Lucas 8, de 26 e 34, que fala sobre o endemoniado. E aí eu li e fiquei: meu Deus, então o bastardo está endemoniado? Eu fiz essa pergunta. Aí, Deus, aí o Senhor me trouxe até aqui para dizer, como todas as outras pessoas, que eu estou errada, porque assim, quando eu me vi grávida da minha filha, Deus fez com que eu passasse pelo meu próprio chamado, esse ciclo, eu caminhasse o chamado. Porque Deus já tinha levantado um chamado em mim sobre os fetos desde meus 12 anos, né? Só que aquilo estava guardado dentro de mim. Deus chamava, né, um pouco isso sobre mim. E eu não entendia direito. Até entendia, mas ainda não conseguia falar sobre isso, né? Porque eu sou autista. E eu fiz muitas pinturas contra o aborto. E já escrevi livros, enfim, ainda estou escrevendo.
Só que uma coisa é você fazer algo na teoria, outra coisa é você passar pelo chamado, viver o chamado, entendeu? E eu vivo. Então, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu senti isso, a descida do Espírito Santo. E eu senti essa exclusão, entendeu? Da minha filha, minha. Então, eu perguntei: o senhor está dizendo que os bastardos são endemoniados, então eles realmente devem ficar longe das igrejas, longe da Assembleia Santa, longe, na margem da cidade, longe das pessoas abençoadas por Deus, porque eles não são. Então, o profeta que amaldiçoou, jogou praga no filho de Davi, não, essa criança tem que morrer, estava correto, os abortos estão corretos. É isso que o senhor está dizendo? Que Jesus não merecia ter nascido? Sequer ter nascido? Que Maria deveria ter sido apedrejada? É isso? Ó, quem você diz ser? Você diz que você é filho de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre você? Quem você pensa que é o menor dos menores? Quem me glorifica é meu Pai, ó, o Espírito Santo já estava lá comigo. Vocês podem me rejeitar, vocês podem me abortar. Quem me glorifica é meu Pai. Entendeu? Agora, quando eu estava grávida da minha filha, eu fiz uma pesquisa para saber sobre os bastardos. Então, isso aqui já vem lá de trás, né? E aí eu digo que encarnei esse chamado, né? Eu calcei as sandálias, entendeu? Deus me fez calçar as sandálias, né? E eu achei várias teorias. E todas as teorias que eu achei são dizendo que o bastardo, a criança, o feto é maldito. Todas as religiões dizem isso. Não são crianças boas. São malditas, são endemoniadas. E aí, quem estava endemoniado? Essa pergunta que o próprio Deus me fez. Quem estava endemoniado? O crucificado ou o crucificador? Vamos colocar, Jesus, ele tá aqui, ó, junto com os fetos. Quem estava endemoniado? O crucificado ou o crucificador? Essa é a pergunta final. O desprezado ou desprezador? Quem você pensa que é? Para querer nascer, para querer vir assim, para querer ser honrado por nós. Quem me glorifica é meu Pai. Eu amei fazer essa mensagem porque, enfim, é sobre a vida.